Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Aglonema, os floristas não dão atenção merecida a essa planta perene. Enquanto isso, a aglonema é capaz de trazer benefícios práticos, limpando o ambiente dos odores de verniz de móveis, plástico e até tinta. Essa convidada da Índia é frequentemente confundida com a Dieffenbachia, e não é de se admirar, pois a aglonema é seu parente mais próximo. Mas provavelmente é sua irmã mais nova, pois suas folhas são mais estreitas em largura e mais baixas em altura. Descrição da aglonema. As folhas da aglonema começam a crescer quase na base, e somente após o amadurecimento, o caule com vestígios de folhas caídas é delineado. Existem até 50 espécies e híbridos dessa planta, de modo que seu aglonema pode diferir drasticamente do seu vizinho em termos de altura, forma ou cor das folhas. Cuidados com a aglonema em casa. Aqueles que decidirem ter um aglonema em casa devem colocá-lo longe da janela, mantendo-o longe de correntes de ar. Iluminação em condições naturais. Essa planta geralmente cresce na sombra densa de árvores tropicais altas. Portanto, ela não deseja particularmente a luz solar direta, preferindo ficar na penumbra. E somente as espécies variegadas da planta precisam de luz suficiente para manter o padrão decorativo nas folhas. Mas a luz deve ser difusa. Quando expostas ao sol, elas podem se queimar. Temperatura. O hóspede do sul prefere um calor estável. No verão, é desejável que o aglonema permaneça em condições de 20 a 25 graus Celsius. E no inverno, a temperatura do ambiente não deve ser inferior a 16 graus. Nesse caso, leve em conta que o arbusto não tolera bem as flutuações de temperatura. Portanto, tente manter os graus estáveis sem saltos e mudanças. Regime de rega. Para regar o aglonema, siga a regra de ouro: não regue demais e não seque o solo. No período de primavera-verão, adicione água suave à medida que o substrato superior secar. Afinal de contas, a estação de crescimento exige uma melhor hidratação. No outono e no inverno, espere 2 dias após a camada superior do solo ter secado e só então adicione a umidade vital. Nível de umidade. Se você quiser que seu aglonema tenha uma vegetação exuberante e colorida, tente criar condições que sejam o mais próximo possível do tropical. Aumente constantemente a umidade do ar borrifando a planta com um borrifador. Somente no inverno isso deve ser feito com água morna. Além disso, despeje argila expandida ou seixos trazidos de uma viagem marítima na bandeja. Encha com água e coloque um vaso de flores por cima. Certifique-se de que o nível da água não atinja o fundo do recipiente com o aglonema. Limpe as folhas da poeira o tempo todo. Com pouca umidade, e seu animal de estimação se desenvolverá mal. Suas folhas ficarão deformadas e as pontas secarão. Solo. Para o bom desenvolvimento da planta, você deve preparar uma mistura leve e solta composta por 3 partes de solo folhoso, 0,5 parte de humus, 1 parte de turfa, 1 parte de areia, 0,5 parte de carvão vegetal. É possível limitar-se apenas a terra, turfa e areia, acrescentando um pouco de carvão vegetal moído. No fundo do vaso, sob o substrato, não se esqueça de fazer a drenagem. Se possível, você pode cultivar aglonema em hidroponia. Alimentação. No inverno, a flor descansa e, portanto, não precisa de nenhum fertilizante. Mas de março até ao final de agosto, não deixe de aplicar fertilizante. Uma vez por mês, mineral, depois de 2 semanas, orgânico. E assim repita a cada mês quente. Prepare a solução nutritiva de acordo com as instruções da embalagem. Transplante. O aglonema rapote pode ser transplantado exclusivamente na primavera. As plantas jovens precisam disso todos os anos e, quando amadurecerem, você poderá estender o intervalo para 4 a 5 anos. Quando perceber que o vaso ficou muito pequeno, transplante-o para um recipiente maior. Não pegue um vaso muito grande, pois a flor se desenvolve melhor quando as raízes estão firmes. É melhor trabalhar com luvas, pois a seiva da planta pode irritar a pele. Como propagar o aglonema? A propagação do aglonema não é muito fácil, embora existam 3 maneiras: por estacas, sementes, divisão do arbusto, brotos. Em todo caso, isso deve ser feito na primavera ou, no mínimo, no verão, mas não na estação fria. Embora em uma estufa aquecida você possa tentar fazer isso no inverno. Por estacas. Aguarde até que o tronco do aglonema comece a se ramificar e,
Em seguida, inicie a propagação por estacas. Corte o cal cerca de 3 cm acima do nível do solo e corte-o em pedaços de 10 a 15 cm. Certifique-se de que haja placas de folhas em cada um deles. Remova as folhas. Leve-o para fora e deixe-o secar. Moa carvão vegetal e espalhe-o na parte superior e inferior das mudas. No dia seguinte, coloque drenagem no fundo da caixa. Misture areia com turfa. Aqueça. Regue e coloque as mudas neste substrato com 4 a 6 cm de profundidade. Coloque a caixa em um local quente. Regue os brotos com muito cuidado, para não regar demais. Os espinhos dos brotos no cal devem aparecer em cerca de um mês. Se quiser obter brotos mais cedo, ajuste o aquecimento do fundo. Nesse caso, as estacas germinarão em cerca de 20 dias. Depois de enraizar as estacas, plante-as em vasos altos. Cultive a partir de sementes quando o aglaonema florescer no verão. Aguarde o aparecimento de bagas de cor rubi ou laranja. Quando elas estiverem maduras, você poderá começar a extrair as sementes. A maturação das bagas pode ser determinada tocando-as. As maduras aparecerão na palma de sua mão. Remova as sementes da polpa. Uma baga tem uma semente, e enxague-as bem na torneira. Não as armazene por muito tempo. Caso contrário, elas perderão a germinação. Plante o mais rápido possível. Encha os copos de plantio com areia misturada à metade com turfa. Plante as sementes e coloque-as em um local quente, coberto com vidro para começar. Regue regularmente até que os brotos apareçam. Isso deve acontecer muito em breve. Retire o vidro 2 vezes por dia para arejar. Assim que as primeiras folhas brotarem, plante as mudas em vasos de 7 cm de altura. Coloque-as perto da luz, mas de modo que o sol não as toque com seus raios. Quando as mudas crescerem, transplante-as novamente. Você obterá plantas adultas depois de 3 a 4 anos. Dividindo o arbusto, essa é provavelmente a maneira mais fácil de se propagar. É melhor fazer isso quando você for transplantar o arbusto. Retire-o do vaso. Separe alguns brotos com raízes e 3 ou 4 folhas. Plante-os em uma mistura úmida de turfa, grama e folhas maduras. Por brotamento acontece que os brotos aparecem perto da planta-mãe. Esses brotos também podem ser transplantados para outro recipiente e cobertos com polietileno. 2 vezes ao dia, remova-o para arejar e regue com moderação. Possíveis problemas no cultivo de aglaonema. Algumas espécies de aglaonema se transformam em arbustos bastante altos em poucos anos e não cabem mais no peitoril da janela. Os cultivadores de flores decidem colocar o vaso no chão. Essa não é uma boa solução, pois as folhas inferiores sofrerão com falta de luz e começarão a cair. Sim, e no chão pode ser frio. A melhor solução é colocar o vaso em uma mesa ou criado um mudo, adaptando um suporte para amarrar o tronco. Outros problemas podem surgir no cultivo de um hóspede do sul. As folhas murcham e ficam marrons. Você não forneceu à planta umidade suficiente, o que também pode levar ao aparecimento de pragas. É possível remediar a situação usando um pulverizador para umedecer o ar ao redor da flor. Você também pode adaptar uma bandeja sobre o vaso, onde despeja argila expandida, umedecendo-a abundantemente com água. As folhas estão se enrolando e as pontas estão ficando marrons. Você ventilou demais o ambiente. A exposição ao ar tem um efeito destrutivo sobre a planta. Você precisa mover o arbusto para um canto mais silencioso. Manchas branco-amareladas nas folhas. Você colocou o vaso muito perto do sol e o aglaonema se queimou. Mova-o para uma janela ao oeste e ao norte e umedeça a folhagem com água temperada não fria. As folhas ficaram marrons e o crescimento diminuiu. Você está regando a planta com água muito fria. Talvez a água esteja muito dura. Deixe a água estagnada por pelo menos 24 horas antes de regar. E para amolecê-la, adicione uma pequena pitada de ácido oxálico por balde de água. Se você não conseguir encontrá-lo, substitua-o por ácido cítrico. Pragas de todos os tipos podem ser um incômodo para o arbusto. Ácaros-aranha, cochonilhas, pulgões, moscas brancas, tripos. Inspecione as folhas regularmente e tome medidas de controle de pragas em tempo hábil. Se os ácaros-aranha atacarem, dê uma ducha quente na planta. Primeiro, regue as folhas com água de um regador, virando o vaso de cabeça para baixo e, em seguida, despeje água por cima da mesma maneira. Após 5 dias, repita o procedimento. Isso deve ser suficiente para eliminar os pontos pretos microscópicos, os tripos, que devoram as folhas com prazer. Limpe-as dos 2 lados com um pano embebido em solução de sabão e depois enxague com água limpa. E na hora de regar, use um inseticida. As cochonilhas, caroços brancos e peludos, se alimentam de suco dos caules. Remova as pragas com um algodão embebido em álcool. Em seguida,
Trate com qualquer inseticida comprado em uma floricultura. Se aparecerem doenças fúngicas, como podridão cinzenta ou manchas nas folhas, use preparações fungicidas. Como a Aglaniema floresce. A Aglaniema não costuma agradar seus proprietários com flores, mas, às vezes, ela ainda lança uma inflorescência com flores pequenas. O fruto leva pelo menos 6 meses para amadurecer e é de cor vermelha brilhante. As espigas saem das axilas das folhas e têm de 4 a 6 cm de comprimento. Pode haver de 1 a 3 inflorescências em um arbusto. Elas têm formatos diferentes em espécies diferentes, bulbosa grossa, cilíndrica fina. Ao trabalhar com o arbusto, não se esqueça de usar luvas e, após o trabalho, lave bem as mãos com água e sabão, pois o suco é venenoso. O contato com as membranas mucosas é repleto de consequências negativas. Animais com crianças e pessoas próximas não devem ser deixados perto da planta. Fora isso, a Aglaniema é uma excelente vegetação e um purificador de ar.